Olha, Lívia, eles apontam aí preocupação para o crescimento da dívida e esse crescimento deve ir além da administração do presidente Lula. Só para a gente ter uma ideia, a dívida pública deve fechar agora um ano em 80% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Até agosto chegou a 78,5% do PIB e crescendo. A previsão para 2025 é de 82,2% do Produto Interno Bruto e de 2026, 84,1%. Segundo o levantamento, a dívida é aquele dinheiro que o governo toma toda vez que precisa ajustar suas contas, em que a arrecadação não supera os gastos da administração federal. Só para ter uma ideia, até agosto, por exemplo, esse crescimento pode ser explicado pelo aumento de 5,22 pontos percentuais por conta da elevação dos juros e 1,4 pontos percentuais pelas chamadas emissões primárias líquidas. Segundo o levantamento, o nível de endividamento brasileiro, no entanto, está na média dos países da zona do euro, inferior aos países desenvolvidos do G7, mas bem acima dos países emergentes da América Latina e Caribe. Obrigada pelas informações, Luciana Verdolim. Vamos então às análises. Recentemente falávamos sobre isso, Gani, e você nos explicou que uma margem de segurança da dívida pública do governo geral em relação ao PIB é que ela represente de 60% a 70% do PIB. Exatamente, como era no passado, né? Veja, a dívida pública já está num limite muito perigoso. E vai ficar acima de 80%. 80%. 80% é um número que nós, economistas, falamos que o Brasil não pode mais errar, né? Por quê? Porque uma dívida acima de 80% do PIB, PIB do Brasil é quase 11 trilhões de reais, então essa dívida está consumindo muito da riqueza do país. E isso pressiona a taxa de juros, à medida que aumenta o risco de calote, né? O risco de não pagamento da dívida. É a mesma lógica no setor privado. Se a gente vai emprestar o nosso dinheiro para uma pessoa que está muito endividada e não tem capacidade de pagamento, a gente vai cobrar uma taxa de juros mais elevada para compensar esse risco. Portanto, quando a gente fala de governo, é exatamente a mesma coisa. Se o Estado está muito endividado, os investidores, que somos nós, que a própria sociedade brasileira, vai pedir mais prêmio para emprestar dinheiro para o governo. E 80% vai pressionar a taxa de juros. Inclusive, o mercado já se antecipou. Se a gente observar, Lívia, os títulos pré-fixados, negociados no governo, né, no Tesouro Direto, por exemplo, com vencimento para 2027. Eu estou emprestando dinheiro para o governo para 2027. Essa taxa de juros já chega a 13%. A Selic está 10,75% e a taxa para 2027 está 13%. O que explica essa diferença? É justamente o prêmio pelo risco. Obrigada, Gani. Até.